Assim também quando eu estou muito envolvido em fazer um livro, trabalhando já especificamente no projeto gráfico do livro, ordenando a ordem dos poemas. Aí eu fico muito absorvido por aquilo, aí a canção fica meio descanteio. Se eu estou fazendo show e tal, tudo bem, mas eu não fico compondo ao mesmo tempo. Então, existe um revezamento de períodos aí, mas também existem períodos em que essas duas coisas convivem. Então, estou presente aqui o prefeito Sebastião Almeida, o secretário da Educação, o professor Moacir de Souza. Obrigado. Obrigado pela presença, parabéns aí pelo salão. É o salão. É um prazer estar aqui. Se repetindo nas figuras do Caetano Veloso, do Torquato Neto, do Adi Salomão, do Antônio Cícero, do Paulo Leminski, de poetas que também frequentaram de alguma forma a canção. Isso foi ensinado nas escolas, de alguma forma, inclusive nas escolas públicas, eu estudei em escola pública. De alguma forma isso ajudou a difundir, né? Um movimento que acho que tem proporções incríveis, né? Se você pensar bem que são três poetas, como ele mesmo diz, ele era um caipira de vanguarda, disse isso, eu sou um caipira de vanguarda. Se você parte de três irmãos, três estudantes de direito, que fazem um movimento pensando para fora, pensando, né, no que acontece no mundo, dentro de poesia, de modernidade, é incrível que isso tenha dado dessa forma, né? Inclusive tenha sido combatido dessa forma. Talvez tenha sido um dos movimentos mais combatidos da história da literatura brasileira. Né? Causou muita reação, né? Enfim, isso é uma coisa que responde um pouco àquele período, eu acho, a uma ansiedade de responder à tradição na maneira de uma ruptura, né? Acho que hoje em dia a coisa já se dá diferente. Acho difícil hoje em dia ter uma feição de movimento aglutinador que encaminha em direção ao futuro numa única direção. Acho que os projetos são mais individualizados, a coisa se pulverizou, a novidade pode se dar para muitos lados e tudo isso. Mas é incrível como aquilo foi um trauma naquela época e que um trauma que persiste até hoje em forma de preconceitos e tudo isso. Eu acho que o concretismo muitas vezes acaba sendo combatido até hoje em dia, sendo que é uma coisa... E por outro lado, claro que foi assimilado e está aí, né, dentro circulando na corrente sanguínea da cultura brasileira. Mas é uma coisa que criou um certo trauma, justamente por essa ruptura com determinados dogmas, vamos dizer assim, não só formais, né, assim como os modernistas quebraram a questão da métrica, da poesia parnabiana, poder fazer poemas em versos com ritmo livre, né, sem ter que metrificar, ou sem ter que ter uma estrutura rimada sempre e tal. Aquilo era uma libertação de uma certa camisa de força, ao mesmo tempo mantendo a consciência da linguagem, né? E era um embate com a tradição. O concretismo é a mesma coisa, né? Você poder fazer um poema que dialogue com a imagem, você poder fazer um poema que você quebre as regras sintáticas tradicionais, em que você use só substantivos, por exemplo, ou enfim. Tinha uma série de dogmas ali que foram questionados. Mas acho que hoje em dia esse trauma vem sendo assimilado já pelas novas gerações, já virou outra coisa. O que tem te interessado em termos artísticos, né? Inclui poesia, inclui música, exatamente agora? Olha, recentemente, exatamente agora, as últimas coisas que eu li o livro O Malvidraceiro, do Nuno Ramos, que eu achei muito bom. Li o Pornopopeia, do Reinaldo Moraes. Por acaso são dois livros de prosa, não de poesia. De poesia, a última coisa que eu li, deixa eu ver. Eu acho que eu reli coisas interessantes e tal, mas não tem nada coisas que você gosta sempre, assim? Tem, claro. João Cabral é um deles, Fernanda Pessoa, Augusto de Campos, Haroldo, Décio, enfim, vários, Hölderlin. Tem os meus poetas preferidos, Camis. Camis é uma paixão, enfim. E Oswald de Andrade, E o seu Oswald de Andrade é o homenageado deste ano da Feira Literária em Paraty. É bem legal. Mas esses dois livros de prosa, que é uma prosa também contaminada de poesia de alguma forma, tanto do Nuno como do Reinaldo, eu achei muito bons, assim, são livros que me impressionaram pela força
assim, uma curiosidade, o que te interessa tanto no Pornofopeia do Reinaldo? Que de fato é um livro extraordinário. É um livro que ele quer engolir o mundo, né? Assim, essa sede. Eu acho que é um livro que parece que é um livro, uma crônica, né? Assim, mas que na verdade tem uma linguagem muito voraz. Eu acho que essa voracidade é o que mais me pegou no livro. Eu não conseguia parar de ler, assim. Eu acho que é um livro bem interessante como linguagem mesmo de voracidade. Eu acho que essa seria a palavra. Define bem. Dois livros legais, eu acho. O Malvin Traceiro, por Bruno Ramos, que também é artista plástico, enfim. E é um escritor surpreendente, porque ele aparece como escritor nos últimos anos, né? Tem saído super bem. Era incrível. E o Reinaldo, né, Reinaldo Moraes, que é um escritor há muito tempo, mas enfim, que eu acho que talvez seja essa a obra máxima dele. Eu vou propor eu queria abrir para vocês, para perguntas. Vocês querem fazer perguntas? Tem uma ali. Eu acho que, em primeiro lugar, o olhar infantil já é uma coisa inspiradora, porque é um olhar muito virgem em relação às coisas do mundo e muitas vezes repara em coisas que são tão evidentes que a gente normalmente não repara, mas que a criança repara. Tem um poema do Oswald de Andrade, que a gente já citou aqui, né? Que é um escritor que eu prezo muito, em que ele diz exatamente isso: aprendi com meu filho de 10 anos que a poesia é a descoberta das coisas que eu nunca vi. E é um pouco esse sentimento. Eu acho que quando a gente tem filho, a convivência com as descobertas da criança, do mundo mesmo, né? A maneira como ela se refere às coisas do mundo é muito inspiradora e é muito próxima do olhar poético, essa coisa de você estar renovando os objetos que cercam a sua vida através de linguagem e da surpresa e da novidade, né? O olhar renovador, né? Eu acho que aí a originalidade que a poesia pode oferecer é esse estranhamento, né, do mundo, e acho que isso é uma afinidade natural. Então várias coisas, desde canções que eu fiz como Beija Eu, que é parceria com a Marisa Monte, que ela gravou, é uma música que fez muito sucesso. Aquilo era o jeito como meus filhos se referiam a essa sintaxe errada. Pega eu, pai, leva eu, entendeu? Beija Eu é transportando um pouco dessa afetividade infantil para uma relação amorosa adulta e tal, mas tem essa sintaxe errada que é o jeito que meus filhos falavam. Então essa inspiração veio daí. Outra coisa, como é que chama o nome disso? Que é uma canção que eu gravei no disco Ninguém, né, que se fala do mundo, globo, bola, aldeia, azul, coisa e tal. Isso era uma frase que um dos meus filhos disse, acho que foi minha filha, Celeste. Como é que chama o nome disso? Aí eu peguei, não, peraí, isso aí é poesia. E aí, por conta disso, eu fiz esse livro As Coisas, de 92, quando a minha primeira filha, a Rosa, tinha 3 anos. Eu pedi para ela fazer, o livro tinha já esse sotaque infantil, vamos dizer assim, de fazer associações inusitadas e revelar coisas óbvias, mas que passam a ser estranhas e tudo isso. Então eu pedi para ela fazer as ilustrações do livro. Isso, ela tinha 3 anos de idade, o livro foi publicado em 92. E o livro acabou, é um livro de poemas em prosa, vamos dizer assim, cada um falando de uma coisa do mundo. Então tem um texto sobre as portas, um texto sobre a mosca, um texto sobre as cores, um texto sobre o mar, enfim, são textos falando de coisas. Daí o título As Coisas, e de certa forma como se fosse um compêndio pedagógico das coisas que cercam a realidade da gente, só que com esse sotaque um pouco infantil na maneira de criar esse estranhamento, vamos dizer assim. Aí por conta disso eu chamei ela para ilustrar, e ela fez um trabalho super interessante fez os desenhos, e acho que os poemas acabaram virando outra coisa em relação aos desenhos dela, né? Foi muito bacana, assim, acho que deu o livro cresceu, né, com a presença dos desenhos dela. E muitos anos mais tarde, a Rosa é minha primeira filha, hoje em dia tem 22 anos. Muitos anos mais tarde eu fiz o contrário, eu peguei frases que meu filho mais novo, que é o Tomé, o caçula, que atualmente tem 9 anos, mas frases que ele dizia durante a idade de 3 anos dele, eu ia anotando
e frases poéticas, ou de achar que vai, enfim, essa pretensão de futuro, assim, não existe. A gente queria era estar a cada canção, a cada show, a cada disco, a cada passo da carreira, estar comunicando e estar, né, de certa forma, não só compactuando com o público determinadas sensações e pensar ideias e tudo isso, mas também está mexendo com a sensibilidade das pessoas. Eu acho que isso que é um pouco a instigação, né, de um trabalho artístico que quer se renovar, que quer introduzir uma informação original no cenário. Claro que em toda época existem artistas que estão mais repetindo fórmulas que já existem e outros que estão mais preocupados em estar inserindo uma informação original, uma coisa que mexa mais com as pessoas. Mas isso em qualquer época, em qualquer tempo. Acho que para mim me interessa, claro, sempre os artistas que estão curiosos, né, e estão querendo inserir alguma novidade no seu trabalho a cada momento. Tem um rock que é meio axé, essa coisa é fluidia, você pode encontrar elementos que se misturam. Eu acho que a produção musical hoje em dia já trabalha com o convívio de diferentes elementos. Isso existe mais em termos de mídia, para divulgação, para você poder separar, né? Tem a rádio rock, a rádio axé, a rádio pagode, não sei o quê. Mas os artistas mesmo, quem está produzindo informação original, está mais misturando coisas. Então, e em segundo lugar, eu acho difícil a generalização nesses termos. O axé faz letra ruim, ou o rock faz uma letra contestativa, ou, sabe, contestadora. Eu acho que existe de tudo. Eu acho que você pode pegar dentro de um mesmo gênero e tem uma produção mais interessante, outra menos interessante, uma mais repetitiva, uma mais contestadora, uma mais... Enfim, muito variado, assim, para mim, pelo menos. Não tem um jeito só de fazer. Às vezes eu faço a melodia primeiro, fico com aquela melodia, posso ficar com melodia um ano e depois de anos, às vezes, vem a letra. Às vezes eu tenho uma letra, às vezes até publiquei como poema, nunca pensei que aquilo viria a ser uma canção, mas anos depois eu posso vir a musicar e aquilo virar uma canção também. Às vezes eu dou uma letra para alguém musicar, às vezes coloco letra na música de alguém, às vezes musico o poema de alguém. Geralmente quando eu ponho música eu trabalho com violão, mas existem também outras maneiras. Às vezes eu faço só melodia e depois é que eu vou procurar harmonizar ou peço para alguém harmonizar para mim. Saiba, por exemplo, que é uma canção... eu fiz de um jeito engraçado. Eu fiz, na verdade, a melodia é quase uma canção de ninar. Eu fiz ela pondo meu filho para dormir deitado na rede, meu filho mais novo, Tomé. E depois que ele dormiu, botei ele na cama e fiquei com aquela melodia. Falei, não, vou gravar, porque achei que tinha uma coisa interessante. Aí gravei aquela melodia, ficou ali no baú da hora fértil, né, do computador. E depois, anos depois, quando eu vim a recolher o repertório para fazer esse disco, que acabou se chamando Saiba também, eu fui ouvir as coisas que tinha e tal, ouvi essa melodia e falei, não, aí tem uma coisa. Aí fiz a letra inteira, mas muito tempo depois de ter composto a melodia, entendeu? Outros casos, por exemplo, a música Socorro, que é uma música que todo mundo acha que a letra é minha. Aquilo, na verdade, é um poema da Alice Ruiz, que ela me deu para eu musicar. Eu acabei fazendo a melodia da música. Então, uma parceria com ela, mas o texto não é meu. Tem, às vezes, situações, por exemplo, em que os músicos no ensaio estão improvisando um som, fazendo um som, e aí eu venho por cima, tenho uma ideia de algo que eu já saio cantando em cima, então a música acaba sendo meio coletiva ali naquela situação do ensaio. Tem vários jeitos de fazer música, e eu faço muitas músicas em parcerias, com cada parceiro é de um jeito. Às vezes senta junto e os dois fazem juntos a letra e a melodia, às vezes faz separado, me manda por e-mail uma melodia, eu acabo pondo a letra, e depois a gente se encontra, mexe um pouquinho. É muito bom, eu acho, fazer composição em parceria, porque de certa forma vou ter um exercício de adaptação à linguagem do outro que faz com que eu faça coisas que eu sozinho não faria. É um desafio sempre, assim. E isso é um exercício que me é muito sedutor, assim. Enfim, não tem um jeito só de fazer música, tem muitos jeitos e eu acabo exercitando um pouco todos eles. E às vezes a música é uma coisa muito misteriosa, né? Às vezes eu estou andando na rua e vem uma melodia na cabeça, eu tenho que voltar para casa cantando
ela para não esquecer, aí só quando chega em casa eu gravo. Uma época eu andava, ia caminhar pela rua de um gravadorzinho digital no bolso. Hoje em dia qualquer celular já dá. O funk, o rock and roll, o ska, sempre você vai encontrar coisas que me influenciaram. Quando eu faço o canto mais berrado, eu acho que a grande influência são esses artistas que incorporam ruídos na voz, como Janis Joplin, como Louis Armstrong, como Tom Waits, como Screaming Jay Hawkins, como Elza Soares, como Adoniran Barbosa. Tem uma tradição de cantores que têm a voz que incorpora o ruído, a sujeira e tal. Eu sempre gostei muito disso, o meu canto nunca foi muito límpido assim. Ao mesmo tempo, quando eu canto num registro mais grave e tal, eu acho que tem um timbre mais singular e tal, mas tem influência, claro, também do João Gilberto, também do Roberto Carlos, de cantores do Caetano, cantores que têm uma interpretação mais límpida, serena e a potência se dá justamente eu acho que a influência se dá justamente talvez no desejo de dizer com clareza o que a canção está dizendo. Aí talvez tenha uma influência talvez da poesia concreta, que tem as coisas de coisificação do que a linguagem verbal diz, esse desejo de clareza, de definição dos sentidos que a canção está querendo passar através do canto. Eu acho que aí talvez tenha um pouco dessa intenção de presentificar, vamos dizer assim, os conteúdos do canto, através da maneira de cantar. Eu sou um poeta privilegiado, porque muita gente, talvez, que me conhece pelo meu trabalho com a música, se volta para os meus livros e tal, por uma curiosidade, na verdade, que veio de uma divulgação muito maior. A música tem uma penetração popular infinitamente maior do que a poesia, que é uma arte minoritária e desprezada e pouco conhecida, não só no Brasil, eu acho que é no mundo todo. Eu acho que a poesia ocupa